O ano de 1968 foi uma explosão criativa para o rock. Enquanto os protestos incendiavam as ruas e o mundo mudava em ritmo vertiginoso, a música acompanhava cada transformação. Foi o ano dos hinos geracionais, mas também o de canções que ficaram nas sombras. Hoje vamos percorrer 10 joias obscuras de 1968 que, por talento, emoção ou inovação, deveriam ter sido grandes sucessos. 10. The United States of America, The American Metaphysical Circus. Antes que o termo rock experimental se tornasse popular, essa banda já o tinha tatuado na alma. The American Metaphysical Circus abria o álbum com uma atmosfera surreal entre fanfarras circenses, sintetizadores e vozes etéreas. Era como se o sargento Pepper tivesse se cruzado com um pesadelo psicodélico. Joseph Byrd, a mente por trás do projeto, não buscava hits, buscava expandir a mente. Essa música não era para tocar no rádio, era para exploradores sonoros. Sua complexidade assustou o mainstream, mas conquistou ouvidos mais corajosos. O álbum estava à frente de seu tempo e caiu no esquecimento, injustamente. Porque essa música é uma obra de arte disfarçada de delírio. Ouvi-la hoje é abrir um portal para uma dimensão sonora esquecida. Uma peça fundamental para entender que o rock também podia ser ficção científica. Hoje é cultuada por músicos experimentais, DJs e melômanos incansáveis. E continua sendo estudada como um dos momentos mais audaciosos do rock psicodélico americano. Uma joia que, apesar do esquecimento, nunca deixou de pulsar nas sombras. E que talvez, justamente agora, esteja esperando o momento certo para brilhar. 9. Kaleidoscope, UK Música. Com um nome tão onírico quanto seu som, Kaleidoscope foi uma joia do underground psicodélico britânico. Music era pura fantasia, arpejos delicados, vozes quase sussurradas e uma atmosfera de conto de fadas em Technicolor. Enquanto o mundo gritava revolução, essa música convidava a fechar os olhos e sonhar. O grupo não teve sucesso comercial, mas alcançou o status de banda cult. Seus discos se tornaram objetos preciosos para colecionadores de vinis psicodélicos. Music deveria ter tocado em todas as rádios, mas sua delicadeza era sutil demais para o barulho da época. Hoje, ouvi-la é como encontrar uma flor intacta entre as ruínas. Uma daquelas canções que te abraçam sem dizer uma palavra. Um Carinho no Caos de 1968. O álbum Tangerine Dream, que contém essa joia, é hoje reverenciado como uma obra-prima perdida. Fãs de rock pastoral, suave e melódico encontram aqui um refúgio de paz. Sua beleza silenciosa perdura, mesmo quando o mundo esquece. Uma canção que não precisa de volume alto para ficar na memória. Basta um coração disposto a ouvir com atenção. 8. The Zombies' Butcher's Tale. Western Front, 1914. Conhecidos por Time of the Season, poucos lembram dessa poderosa canção de guerra. Narrada do ponto de vista de um soldado nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, Butcher's Tale é uma balada sombria, melancólica e desoladora. Com um harmônio lúgubre e a voz quebrada de Chris White, a banda deixou de lado o pop barroco para nos dar uma obra profundamente humana. Não era fácil de digerir, e por isso também não foi fácil de promover, mas sua mensagem pacifista era atual e urgente. É uma canção que ainda hoje abala. Um testemunho de como o rock pode ser também um grito silencioso. E deveria ter sido ouvida por milhões. Mesmo dentro do álbum Odyssey and Oracle, uma obra-prima por si só, essa música se destaca por sua crueza emocional. Muitos críticos a consideram uma das composições pacifistas mais intensas da década. Seu lirismo visual e a atmosfera sombria a elevam além da simples canção. É um apelo à alma, à memória e à compaixão. E nos lembra que, às vezes, as melodias mais tristes contêm as verdades mais necessárias. Set Love, seu Mind e nós pertencemos juntos. Após o aclamado Forever Changes, o Love voltou com essa música brilhante, que passou quase despercebida. Arthur Lee misturava poesia, soul e psicodelia com uma frescura única. A canção era curta, mas de grande impacto, com metais, guitarras fragmentadas e mudanças de ritmo inesperadas. Parecia a saída de um sonho febril, mas com os pés na realidade urbana. Era impossível de classificar.
e talvez por isso foi condenada comercialmente. Mas sua riqueza compositiva a torna uma das canções mais subestimadas de sua época. Lee não queria agradar, queria contar sua verdade. E em menos de 3 minutos conseguiu plenamente, uma joia escondida entre as rachaduras de 1968. O single foi gravado nas sessões finais do Forever Changes e preserva seu espírito mágico. Foi um dos últimos brilhos da formação clássica do Love. E mesmo que o público não tenha percebido, influenciou muitas futuras bandas de indie rock e neopsicodelia. Um diamante bruto, mas cheio de luz. 6. The Peanut Butter Conspiracy. Eventually. O nome pode soar excêntrico, mas essa banda de Los Angeles tinha talento de sobra. Eventualmente, era uma mistura perfeita de harmonias à la Mamas de Papas com um toque ácido. A voz de Barbara Robinson brilhava como poucas, flutuando sobre uma base quente e envolvente. Era psicodelia pop bem feita, sem exageros nem truques baratos. E mesmo assim, foi ignorada. Talvez por haver concorrência demais, talvez por serem limpos demais para o underground. Mas Eventually tinha tudo para ser um sucesso. Melodia, emoção e autenticidade. Uma música que soa como um pôr do sol de verão que você não quer que termine. Uma banda que merecia muito mais. E uma voz que ainda hoje ressoa como um suspiro perdido. Barbara Robinson foi uma das primeiras vocalistas do rock psicodélico da Costa Oeste. Sua interpretação emocional dava à banda uma identidade inconfundível. E Eventually é a prova de que se pode ser delicado sem perder força. Uma música que pede para ser redescoberta, com fones de ouvido e alma aberta. 5. Bubble Puppy, Hot Smoke and Sassafras. Com um riff que deveria ter entrado para a história, essa banda texana deu tudo de si nesse som explosivo. Hot Smoke and Sassafras era puro garage psicodélico com um toque de boogie. Guitarras afiadas, refrões grudentos e uma energia avassaladora. O tipo de música que você imagina tocando durante uma perseguição no deserto. Teve certo sucesso regional, mas nunca chegou às estrelas. E não por falta de apelo, mas por falta de exposição. É o tipo de faixa que faz o coração saltar logo no primeiro acorde. E mostra que, às vezes, o destino não recompensa o mais poderoso. Um diamante bruto de 1968 que deveria estar em todas as playlists. Se você ainda não conhece, hoje é um ótimo dia para descobri-la. Seu som serviu de ponte entre o garage clássico e o hard rock dos anos 70. E no Texas, até hoje, ela é cantada como um hino esquecido. Um clássico não reconhecido que, com justiça, merece ser salvo do esquecimento. 4. The Leader Feeling. Vindo de Minnesota, The Leader entregou uma das faixas mais viscerais do rock psicodélico. Feeling era a sua declaração de intenções, distorção selvagem, bateria galopante e uma voz áspera que te arrasta. Era garage puro, sem filtros, sem concessões. Em uma época em que a produção musical se tornava cada vez mais polida, eles escolheram o caminho oposto. Cru, sujo, honesto. Mas o mainstream não estava preparado para isso. Feeling não era elegante, era necessária. E era nesse caráter necessário que residia sua força. Uma descarga elétrica direta para a alma, uma música que arde, mas que você não vai querer apagar. Apesar de sua potência, permaneceu confinada à cena local. No entanto, seu estilo selvagem antecipava a crueza do punk com 10 anos de antecedência. Se o rock precisava de um chute, o The Leader já estava com a perna no alto. E Feeling ainda hoje vibra como um raio sem direção definida. 3. The Ides of March Roller Coaster. Antes de se tornarem famosos com Vehicle nos anos 70, essa banda já estava jogando sério nos anos 60. Roller Coaster era uma montanha-russa de pop psicodélico. Mudanças de ritmo, trompetes enlouquecidos e um vocal principal fora de controle. Era ambiciosa, teatral, divertida e lindamente insana. Daquelas músicas que fazem você sorrir sem saber o motivo.
mas talvez tenha sido extravagante demais para as rádios da época. Ou talvez o nome da banda ainda não tivesse peso suficiente. De qualquer forma, a faixa foi esquecida, e isso é uma pena, porque ela tinha a centelha de um clássico, uma explosão psicodélica de 3 minutos que merecia um lugar de honra. Hoje, com o passar do tempo, Roller Coaster soa como uma bomba congelada no vinil, uma joia de intensidade avassaladora que ainda espera seu público. Um lembrete de que às vezes o gênio é simplesmente demais para o seu tempo. 2. The Move, Chinatown. The Move sempre esteve a um passo da grandeza, mas nunca atravessou completamente essa linha. Chinatown era glam antes do glam, com toques orientais e um groove hipnótico. Roy Wood sabia construir mundos sonoros com poucos acordes. Essa música tinha apelo, mistério e um som muito à frente de seu tempo, mas acabou relegada a lados B e coletâneas. Um crime sonoro, se pensarmos bem, porque Chinatown tinha alma de hit e mostra que The Move era muito mais do que uma banda de transição rumo ao elo. Um exemplo de como o talento às vezes fica preso à sombra do que ainda está por vir. E isso também faz parte da história do rock. A melodia cativante e o arranjo vibrante mereciam tocar em todas as estações de rádio. Hoje, Chinatown continua sendo um tesouro escondido, redescoberto por caçadores de pérolas perdidas. Uma faixa que combina exotismo, ritmo e sofisticação na medida certa. Um Nirvana, UK, Rainbow Chaser. Muito antes do grunge, existia outra Nirvana, e eles deixaram essa joia. Rainbow Chaser foi um dos primeiros singles a usar flanger em toda a faixa, criando um efeito envolvente e psicodélico que parecia vir de um sonho. Com uma melodia etérea e uma base flutuante, era como caminhar sobre nuvens coloridas. Uma música tão delicada quanto subversiva que passou despercebida na época. Sua delicadeza era também sua rebeldia. Não gritava, sussurrava beleza. Hoje é reconhecida como uma raridade preciosa, uma peça-chave do pop psicodélico britânico. E quem a descobre, dificilmente a esquece. Rainbow Chaser não foi um sucesso, mas foi, sem dúvida, uma pequena revolução silenciosa. Sua influência entrou no DNA da psicodelia mais delicada. A voz flutuante de Patrick Campbell Lyons parecia vir de outra dimensão. E mesmo sem impacto comercial, hoje é adorada pelos fãs do gênero como uma obra avançada e eterna. Essas músicas nunca dominaram as paradas de 1968, mas isso não significa que não merecessem um lugar em nossa memória musical. Porque às vezes, o que tem mais valor é justamente aquilo que o mundo ainda não aprendeu a aplaudir. E você, qual dessas joias obscuras acha que merecia se tornar um clássico? Conte pra gente a sua opinião. E que a história continue a tocar.